Você sabia que é possível pagar contribuições atrasadas ao INSS e, com isso, recuperar tempo de contribuição para se aposentar mais cedo ou garantir outros benefícios? Pois é, mas não basta apenas pagar. Esse cálculo precisa ser feito com base em juros, multas e correção monetária. E é aí que entra uma ferramenta chamada SAL-INSS. Muita gente nunca ouviu falar nesse nome, mas o SAL, que significa Sistema de Acréscimos Legais, é um recurso oficial que pode ajudar contribuintes e empresas a regularizarem pendências com a Previdência Social, garantindo acesso a direitos que sem isso seriam simplesmente negados. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que é o SAL, como ele funciona, quem pode usar, quando ele é necessário e como ele impacta diretamente na sua aposentadoria e nos demais benefícios do INSS. Fica comigo até o final, porque essa informação pode mudar o rumo da sua vida previdenciária. Vamos começar com o conceito básico. O SAL é um sistema criado pela Receita Federal, com o objetivo de calcular quanto uma pessoa ou empresa deve ao INSS, quando deixou de pagar alguma contribuição dentro do prazo. Esse cálculo leva em conta não apenas o valor original da contribuição, mas também os acréscimos legais que a lei determina, como multa, juros e correção monetária. Ou seja, se você é autônomo contribuinte individual facultativo ou até mesmo um empregador doméstico e por algum motivo deixou de pagar o INSS em determinado mês, o SAL vai calcular quanto você precisa pagar hoje para ficar em dia. E mais importante, esse pagamento, feito corretamente, pode ser reconhecido pelo INSS como tempo válido para a aposentadoria ou para outros benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade ou pensão por morte. A legislação brasileira determina que, quando a contribuição previdenciária não é paga até a data de vencimento, ela fica sujeita a acréscimos legais. Isso está previsto, por exemplo, no artigo 35 da Lei nº 8.212, de 1991. Esses acréscimos incluem uma multa de até 20%, além de juros calculados com base na taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. Também entra na conta a correção monetária, para garantir que o valor a ser pago hoje reflita o poder de compra atualizado. Agora, você pode estar se perguntando: quem pode usar o SAL? A resposta é: praticamente todo mundo que tem alguma relação com o INSS. Contribuintes individuais, como profissionais autônomos, podem usar o sistema. O mesmo vale para segurados facultativos, como estudantes ou donas de casa que optam por contribuir. Empregadores domésticos, empresas e até órgãos públicos também podem utilizar o SAL para regularizar contribuições em atraso. Mas atenção, nem todos podem pagar qualquer período em atraso. Por exemplo, os segurados facultativos só podem quitar contribuições que tenham no máximo 6 meses de atraso. Já os contribuintes individuais podem pagar contribuições de anos atrás, mas desde que consigam comprovar que estavam exercendo atividade profissional na época correspondente. Isso é fundamental. Não basta pagar, é preciso provar que estava trabalhando. Dentro do sistema SAL existem diferentes módulos. Isso porque a forma de cálculo varia conforme o perfil do contribuinte e a época da contribuição. Quem começou a contribuir antes de 29 de novembro de 1999 usa um módulo diferente de quem começou a contribuir depois dessa data. Empresas e órgãos públicos têm um módulo próprio. Por isso, ao acessar o sistema, é importante selecionar o módulo correto para garantir que o cálculo seja feito de forma adequada. E como o cálculo acontece, na prática? Vamos imaginar que uma pessoa deixou de pagar uma contribuição em janeiro de 2024. Agora, em março de 2025, ela decide regularizar. O valor original da contribuição era, por exemplo, R$ 1.000. O SAL vai aplicar a multa de até 20%, os juros acumulados com base na Selic,
e ainda atualizar o valor pela inflação. No final, o valor a ser pago será maior do que os R$ 1.000 iniciais, mas ao fazer esse pagamento, a pessoa regulariza o mês em atraso, garantindo que ele conte como tempo de contribuição. Essa regularização pode fazer toda a diferença. Para ter direito à aposentadoria, por exemplo, é necessário cumprir um tempo mínimo de contribuição. Se faltarem apenas alguns meses ou anos, o SAL pode ser o caminho para alcançar esse tempo. Da mesma forma, para ter direito ao auxílio-doença ou ao salário-maternidade, a legislação exige um número mínimo de contribuições mensais. Sem essas contribuições, o benefício pode ser negado. E acredite, isso acontece todos os dias. Pessoas que ficaram sem contribuir por descuido, desemprego ou falta de orientação acabam perdendo direitos simplesmente porque não sabiam que poderiam regularizar a situação. E não é só para pagar atrasados que o SAL é útil. Ele também é utilizado pelo próprio INSS para calcular correções de benefícios pagos com atraso ou que passaram por revisão. Ou seja, quando um benefício demora para ser concedido ou é corrigido judicialmente, o INSS usa o SAL para calcular os valores devidos com os devidos acréscimos. É esse sistema que garante que você receba o valor certo, corrigido, e não apenas o valor antigo defasado. O acesso ao SAL é gratuito e feito pela internet, no site da Receita Federal. Para utilizar, basta ter o número do NIT ou do PIS, que pode ser encontrado na carteira de trabalho ou acessado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Depois, você preenche o período de contribuição que deseja regularizar, informa o valor do salário sobre o qual quer contribuir e define a data em que pretende fazer o pagamento. O sistema calcula tudo automaticamente e permite a emissão da Guia da Previdência Social, conhecida como GPS, que é o documento oficial para o recolhimento da contribuição. É importante lembrar que a GPS pode ser paga em qualquer banco, casa lotérica ou pelo Internet Banking. Após o pagamento, guarde o comprovante. Ele é a sua prova de que a contribuição foi regularizada. E mais, esse comprovante pode ser essencial caso, no futuro, o INSS não reconheça o pagamento automaticamente. Por isso, tenha sempre uma cópia guardada em lugar seguro. Agora, se você tem contribuições muito antigas em aberto, especialmente de mais de 5 anos, é fundamental buscar orientação profissional. Nesses casos, é preciso reunir documentos que provem que você estava efetivamente trabalhando no período em que pretende pagar. Isso pode ser feito com recibos, contratos, declarações de imposto de renda ou qualquer outra prova de atividade. Se não houver essa comprovação, o INSS pode simplesmente desconsiderar o pagamento e você terá gasto dinheiro sem que isso conte para sua aposentadoria. Por tudo isso, o SAL é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com atenção e, em muitos casos, com orientação. Ele permite corrigir erros do passado e garantir que todo o esforço de uma vida de trabalho não seja perdido por pequenos descuidos. Regularizar sua situação junto ao INSS pode ser a chave para garantir uma aposentadoria mais tranquila ou até mesmo para obter um benefício em um momento de necessidade. Se você é contribuinte individual, facultativo, ou mesmo alguém que teve períodos sem contribuição, agora você já sabe. Existe uma forma segura e oficial de resolver isso. E o nome dessa ferramenta é SAL, Sistema de Acréscimos Legais.